Vamos começar a pensar aqui, eu vou dar um passo a passo simples para vocês, tá? Primeiro de todos, o que que vocês têm que pensar? Vocês têm que pensar, não é pensar, fazer as perguntas certas. Quais são as perguntas certas? Vamos lá. Qual é o elenco que eu tenho disponível? Né? Eu vou coreografar para um grupo, vamos supor. Que grupo é esse? É um grupo que eu conheço ou é um grupo que eu não conheço? Certo? Em assim sendo, ok, é um grupo que eu conheço, já um ponto lá na frente, é uma, digamos assim, é uma facilidade. Se eu não conheço esse grupo, como é que eu faço para conhecer? Conhecer como, Juliana? Conhecer os bailarinos no sentido da questão técnica deles, né? Quais são as qualidades? Então, se você puder assistir uma aula, assista uma aula, veja os bailarinos, veja o grupo com quem você vai trabalhar. Se você não conseguir, conversa com o professor, com o diretor artístico, pede dicas, né? Porque sempre o diretor, o professor conhece o que você pode trabalhar melhor com aquele elenco. Olha, aquele ali é melhor em força, em explosão, em dinâmica. Aquele ali, se você precisar trabalhar com mais linhas, você vai naquela e naquela pessoa. Você já tem ideia do material humano que você tem para trabalhar. E querendo ou não, isso também influencia. Às vezes você vai pensando, quero fazer uma coreografia fluida, com muitas linhas, com movimentos assim, sabe? Eu digo aquele movimento para foto, que sai aqueles momentos bonitos, mas de repente você olha lá, você tem um elenco que tem uma compleição física diferente, que tem outra qualidade de movimentação, que talvez não aquela que você estava esperando. Então, se você for querer fazer, provavelmente, ou talvez o teu trabalho não vai sair do jeito que você quer, e talvez o interessante seja adaptar, tá? Então, assim, vocês já pararam para pensar, já perceberam? Imagino que sim, mas às vezes a gente precisa lembrar que o trabalho do coreógrafo, uma vez que ele colocou, ensinou para os bailarinos, uma vez que os bailarinos aprenderam, aquilo ali não está mais com ele, né? Os bailarinos é que vão interpretar, vão colocar nos corpos deles, e o teu trabalho vai ser visto a partir do que eles apresentarem, tá? Então a gente tem que desenvolver um pouco essa inteligência no sentido de observar qual que é o material humano que a gente tem, certo? Então isso é muito importante. Se pergunte qual é o elenco que eu tenho e vá atrás de entender isso. Quando você já conhece o grupo, fica mais fácil. E aí você pode escolher mais a dedo. Você geralmente já vem com ideias para aquele grupo, tá? Outra coisa, pergunte, principalmente quando você não conhece o grupo, quando você vai coreografar para alguém que você, pela primeira vez, pergunte quanto tempo você tem, tá? Quanto tempo você tem ao todo para desenvolver o trabalho? Se aquele tempo todo é só apenas para desenvolver o trabalho ou também para ensaiar, para lapidar os movimentos do bailarino, do dançarino, tá? Você precisa fazer um cronograma ali e você não consegue fazer isso sem informação. Então, para quem que você está coreografando? Quem são os bailarinos? Quanto tempo você tem disponível para criar? Às vezes você vai só criar para aquele grupo, ou não, você vai criar e eu gostaria também que você fizesse alguns ensaios, alguns ajustes, beleza. Então, qual que é o universo de tempo que eu tenho ali? Lembra, regra de ouro dos 10%. De todo o tempo que você tiver, não gaste mais de 10% para definir a narrativa, o escopo da coreografia ou do espetáculo que você vai montar, certo? Isso se te for dado carta branca, se você tiver carta branca para criar algo do zero, certo? Então aí você vai ter que pensar, de repente, de que ponto de partida que você vai, que elemento de ponto de partida você vai usar. Então, tudo isso você tem 10% do tempo, não gaste mais que isso, senão você não chega do outro lado. Independente se sejam 10 dias, um mês, 2 meses, 3 meses, regra de ouro, 10%, tá? Deixa os outros 90% para você trabalhar a tua coreografia com elenco, porque a gente sabe que é muito difícil você continuar sempre com a tua ideia original. Se tem uma ideia original, você vai adaptando. É bem natural isso, é recomendável, tá?
Então, não gaste mais do que 10%, regra de ouro, para você construir ali a narrativa, o escopo do espetáculo, da coreografia, caso você tenha carta branca para criar do zero.